Manguezais são ecossistemas costeiros que podem ser encontrados em áreas tropicais, sempre protegidos por barreiras que quebram ou aliviam a ação de ondas e correntes mais fortes e em lugares onde não há longos períodos de seca. Neles, ocorre a mistura de água doce com água do mar. O acúmulo de partículas bem finas depositadas no solo dão as condições necessárias para que os chamados propágulos se fixem, cresçam e virem as árvores que conhecemos como mangue. É de extrema importância notar que mangue e manguezal não são a mesma coisa. Mangue são árvores que encontramos no manguezal e manguezais são um ecossistema em si. Os manguezais são dominados por flora de grande porte conhecidas como mangue. Como as condições são limitadas, a flora é um pouco diversa e as árvores que ocupam esse ambiente se aproveitam da baixa competitividade para ocupar esse nicho. Os exemplos mais conhecidos de mangue são Rhizóphora, popularmente conhecida como mangue vermelho, Avicennia, chamada de mangue negro, Laguncularia, o mangue branco, e Conocarpus, conhecido como mangue de botão. Essas plantas precisaram criar diversas estratégias para superar as limitações do manguezal. Raízes escora, que são raízes grossas que ficam para fora do substrato, pneumatóforos, que são essas raízes que saem do chão no formato de espetos, buraquinhos, que servem como caminho para a saída do sal excessivo da planta, e esses são apenas alguns exemplos adotados para a sobrevivência no manguezal. Para se reproduzir, essas plantas usam os chamados propágulos, que caem da árvore mãe e buscam se fixar no chão onde poderão crescer. Muitas vezes, elas não conseguem se fixar de imediato, e por isso, elas conseguem sobreviver por um tempo sozinho, boiando até conseguir um lugar para ficar. O solo dos manguezais é formado por sedimentos muito finos, como argilas e siltes, rico em matéria orgânica. Esse tipo de solo é lodoso, escuro e pobre em oxigênio, mas é exatamente essa condição que favorece a fixação dos propágulos para que cresçam e se tornem árvores. Falando um pouco sobre a fauna, algumas espécies encontradas no manguezais são caranguejo-sá, caranguejo-guaiamum, siri-azul, camarões, ostras, sururu, mexilhões, caramujos, garças, socós, biguais, coleiros, robalo, tainha, manjuba, poliquetas, às vezes jacarés, lontras e saguis. A teia trófica mostra como a energia flui entre os seres vivos que habitam um determinado ecossistema. Nesse vídeo, vamos apresentar uma teia trófica simples, apenas como um exemplo para ilustrar essas relações. Ela não mostra todas as espécies e nem todas as conexões possíveis, mas ajuda a entender como os organismos estão conectados. No início da teia, temos os produtores primários, como o mangue e o fitoplâncton, que são organismos minúsculos e fotossintetizantes que flutuam na água. Esses produtores fazem fotossíntese, produzindo matéria orgânica que servirá de base para toda a cadeia. As folhas do mangue, quando caem, são decompostas por fungos e bactérias, as transformando em detritos. Esses detritos se tornam um alimento de animais como o caranguejo, que é um detritívoro. Enquanto isso, o fitoplâncton e as águas associadas ao fundo se alimentam de organismos como o camarão, que pode ser consumido por peixes. Tanto o camarão quanto o peixe fazem parte da dieta de predadores como a garça, que está no topo dessa cadeia. O costão rochoso e o manguezal são dois ambientes diferentes que ficam perto do mar. Cada um tem suas próprias características e tipos de vida, porém, são muito influenciados pela ação da maré. Nos dois lugares, a maré é de extrema importância. No costão, ela muda o tempo todo e os animais precisam aguentar essas rápidas mudanças. No manguezal, a maré ajuda a levar alimento e faz a vida acontecer com mais tranquilidade. Entretanto, em ambos os ambientes, os animais e até mesmo a vegetação precisam de adaptações para sobreviverem. A zonação do manguezal possui enorme influência das marés. Zonação é um espaço dividido em zonas ou áreas por características e limites definidos. A zona entre marés, a área mais baixa, que está sujeita a inundações frequentes devido às ações das marés, tem o mangue vermelho como destaque devido às suas raízes e escoras, responsáveis pela fixação e pela respiração do mangue. A zona de transição, área mais elevada e que está menos suscetível a ações de aumento e baixa das marés, se localiza o mangue preto, que é destaque por seus pneumatóforos bem desenvolvidos. A zona superior se localiza em áreas mais altas e que não sofrem tanto com a mudança do nível da maré. Facilmente alagada quando ocorrem eventos de marés muito altas, onde é localizado o mangue branco, destacado por seus pneumatóforos menos desenvolvidos. Os manguezais são áreas muito ricas em vida, onde vivem peixes, caranguejos, aves e plantas que só existem nesse tipo de ambiente. Mas eles estão sendo cada vez mais prejudicados pela poluição, principalmente pelo lixo e pelo esgoto jogados de forma irregular. O lixo sólido, como sacolas plásticas, garrafas, restos de comidas e até mesmo móveis velhos, se acumulam entre as raízes das árvores do manguezal. Esse lixo atrapalha o crescimento das plantas e pode prender ou até matar animais que vivem ali.
Com menos animais e plantas, todo o equilíbrio da natureza no manguezal é afetado, e isso também prejudica as pessoas que vivem perto dessas áreas e dependem delas para sobreviver. Cuidar dos manguezais é cuidar da vida. Preserve o meio ambiente.